Oi, gente. Aqui é a professora Loredana Moura e hoje nós vamos ver uma aula sobre separação de misturas, dando continuidade àquele estudo das substâncias puras e misturas. Vamos lá. Bom, algumas misturas elas podem ser separadas de modo fácil por modos mecânicos e alguns necessitam de transformações físicas, de estado, passar do estado sólido para o líquido ou gasoso. As que a gente vai estudar nessa aula são as seguintes. Nós vamos estudar a catação, ventilação, levigação, a separação magnética, a decantação, a filtração, a evaporação e a destilação. Vamos lá. Bom, primeiro processo que nós vamos estudar é a catação. Consiste em separar elementos sólidos de forma manual ou ainda com auxílio de uma pinça. Gente, esse processo é exatamente aquele que alguém da sua casa já deve ter usado para catar feijão, né? Separar as pedrinhas do feijão. Então a pessoa joga os feijões na mesa, o saco de feijão, e vai separando a pedra do feijão. Esse processo é a catação. Aí está o exemplo, a fotinha. Segundo processo é a ventilação. Aqui a gente vai separar com auxílio da corrente de ar os elementos de uma mistura onde os sólidos têm densidades diferentes. Por exemplo, quando o pessoal faz a colheita do arroz, fica ainda uma casca junto com o arroz. Então, eles pegam, botam nesses grandes peneirões. O nome exato não é peneira, mas parece uma grande peneira. E aí vai jogando para cima e o vento passa e leva as cascas mais levinhas e a parte mais pesada, o arroz, no caso, vai ficando. O próximo processo, a levigação, ele é utilizado nos garimpos. Através da correnteza, da corrente de água, as partículas menos densas vão sendo separadas das mais densas. Por exemplo, para separar o ouro da terra ou da areia no garimpo. Aí tem um exemplo, ó, eles usam esse instrumento que é chamado de bateia, para poder botar na correnteza de água e aí o ouro vai ficando, as pedras maiores vão ficando na bateia e a areia é carregada pela corrente d'água. O nome do processo, levigação. A separação magnética, ela precisa de um ímã para poder separar substâncias sólidas, onde uma tem propriedades magnéticas e outra não. Por exemplo, separar pregos da areia. Caso você derrube uma caixinha de pregos na areia, você pode usar esse processo, pois o ímã ele vai puxar todos os pregos que são feitos de ferro, é um material magnético, e a areia não, ok? O processo seguinte é a decantação, onde você separa substâncias de densidade diferente que não se misturam muito bem, e essa separação é natural. É aquele que a gente diz que deixa descansando, aquele processo. Por exemplo, água barrenta. Água barrenta é tipo água da chuva, água cheia de areia. Se você pegar um copo com essa água barrenta, depois de um tempo, a areia vai toda se depositar no fundo do copo e a água vai subir. Também, se você adicionar água com óleo, você mexe com a colher, dá a falsa impressão de que eles se misturaram, mas depois de um tempo o óleo vai decantar na parte superior, já que ele é menos denso, e a água vai ficar no meio termo. A areia é mais densa que os dois, vai afundar. O processo seguinte é a filtração, com auxílio de um meio filtrante, que pode ser um pano, um papel. O filtro que a gente utiliza muitas vezes em casa é separar um sólido do líquido. Por exemplo, coar café. Quando você faz café, que fica aquele pó que não dissolve, você precisa coar. Então, geralmente as pessoas usam ou um pano ou um papel para fazer essa filtração. O processo seguinte, a evaporação, você separa misturas de sólido com líquido e você só quer obter ao final desse processo a fase sólida, ou seja, você não vai obter o líquido ao final dessa separação. Por exemplo, a obtenção de sal nas salinas. Aqui, vizinho ao Ceará, nós temos o maior produtor de sal do Brasil, que é o Rio Grande do Norte, e
nessas salinas são montados piscinões, onde é colocada a água com sal, certo? Água do mar. E com o tempo essa água vai evaporando e vai ficando só o sal. Então é dessa forma que é obtido. O processo é a evaporação. A destilação, por fim, nosso último processo, ela é utilizada para separar sólido de líquido numa mistura homogênea. Por exemplo, para obter água pura a partir da água do mar. E é montado um esquema tipo esse da figura. Um recipiente onde ali no fundo vai ficar a água do mar. É colocado um termômetro na parte de cima para controlar a temperatura. A água vai evaporar dentro desse recipiente, vai descer nesse cano diagonal, onde está instalado um condensador, que é um aparelho que é utilizado para pegar esse vapor d'água e voltá-la para o estado líquido. E aí ele vai gotejando ali no último recipiente, mais à direita, onde você vai obter água pura, tá? Bom, vamos a alguns exemplos, alguns exercícios desses processos. Como é que eles podem ser cobrados numa prova? Por exemplo, como podemos separar limalha de ferro, ferro em pó, de pó de enxofre? Gente, limalha de ferro é atraída pelo ímã, enxofre não. Então, basta pegar um ímã e o nome do processo é separação magnética. Partindo da água do mar, qual é o processo mais aconselhável para se obter água pura? Foi o que eu falei para vocês. A água e sal, eles se misturam muito bem. Então, você vai ter que evaporar essa água e depois condensá-la para poder obter água pura a partir do processo de destilação. Foi nosso último estudado. E, por fim, processo indicado para separar água e areia. Água e areia não se misturam, a areia facilmente é retida num pano ou num papel, um filtro de papel, e aí o processo é a filtração. Finalizamos aqui nossa aula, agradeço por ter ouvido, espero que tenham entendido e até a próxima. Beijão!